Então, caros irmãos e irmãs, permitam-me uns breves minutos, onde nós faremos uma breve reflexão acerca do dia de hoje, da sua grandiosidade, da sua preponderância e da influência que naturalmente ele tem nas nossas vidas, por se tratar de Maria, aquela que é colocada pela liturgia como a nossa mestra, a nossa pedagoga, aquela que hoje será a nossa professora a nos ensinar com a vida mais do que com palavras, ensinar com a prática concreta da sua existência mais do que com a abstração de conceitos. E nós sabemos que Maria é uma figura seminal, não é uma mulher como outra qualquer, e nesse outra qualquer não está nenhum desprestígio às outras mulheres, apenas uma evidência maior da presença dela em nosso meio. E sendo figura seminal, ela está no sêmen, é uma semente plantada por Deus, que nasce, que cresce, que desabrocha, que floresce e que produz frutos. É um modelo para todos nós, e nessa perspectiva é um arquétipo, uma figura arquetípica. Um arquétipo significa, ela representa cada um de nós. O que aconteceu em Maria é o que Deus prometeu e quer que aconteça a cada ser humano, independentemente de estar na igreja ou de estar fora dela, de ter consciência espiritual e religiosa, ou em seção desse aspecto, ou está totalmente fora dessa consciência. Deus prometeu e vai realizar em todo o seu povo. Nesse aspecto, Maria é uma figura paradoxal, aquilo que a gente chama de um verdadeiro divisor de águas. Ela mexe conosco e ela nos coloca às vezes em xeque, nos provoca, nos desafia, e são provocações boas, são desafios importantes, benéficos, que nos ajudam a evoluir, a melhorar, a nos qualificar, a crescer cada vez mais frente àquilo que a vida exige de nós. Então Maria é, portanto, antecipadora, visível, palpável, de todas as grandes coisas que Deus preparou para nós. Por isso que ela é importante, e é por isso que essa reflexão hoje, iluminados naturalmente pelo dogma, quarto dogma, que é da Assunção de Maria, tem uma preponderância em nossas vidas. Façamos essa reflexão, ou seja, quais são as coisas que Deus revela em Maria, que quer revelar em nós, que Deus faz acontecer em Maria, que quer que aconteça conosco. Primeira delas, e aí eu chamo a atenção para o dogma. O que é o dogma? O dogma é uma verdade de fé que tem um caráter eminentemente universal, que vale para todas as pessoas em todos os tempos, independentemente da reação, do acolhimento que elas façam desses dogmas ou não. Deus então realizou em Maria antecipadamente. Primeiro dogma é o dogma de Maria concebida sem pecado original, dogma da Imaculada Conceição de Maria. O que é que ele quer dizer para nós? Que nós não somos filhos do pecado, como colocaram na nossa cabeça numa catequese primitiva. De uma forma ou de outra, isso ainda está muito presente em nós, que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram e nós nascemos e crescemos com a marca do pecado. Então somos filhos e filhas do pecado. Não, antes do pecado existia em nós, habitar em nós, a graça de Deus, a pureza de Deus nos habitou, chegou primeiro. Então não podemos dizer que aquilo que veio depois é aquilo que é preponderante. Não, aquilo que vem primeiro está em primeiríssima ordem. Infelizmente, foi o pecado que foi acentuado em nossas vidas, tornando-nos pessoas angustiadas, pessoas negativas, pessimistas, entristecidas, muitas vezes depressivas,
e temerosas frente à vida. Estamos sempre realçando o pior que há em nós, quando temos todas as razões do mundo para realçar o melhor que há em nós, que é a presença de Deus que nos chegou por primeiro. Nessa perspectiva, Maria é um convite a que nós vejamos tudo pelo lado bom, pelo simples fato de que nós somos originalmente bons. O nosso nascedouro, a fonte de onde viemos é Deus. Então não podemos ser ruins de maneira alguma. Então essa é uma primeira desmistificação que o dogma da Imaculada Conceição, que é o primeiro referente a Maria, provoca e produz naturalmente em nós. Aliás, dizem os cientistas, e essa tese já é bastante contestada, graças a Deus, que o ser humano é muitas vezes determinado pela sua genética, e vocês já ouviram isso, pela herança hereditária dos seus pais, dos seus antepassados. Então, se isso é verdade, e suponhamos que o seja, nós temos tudo para nos alegrar, uma vez que a nossa genética é originalmente divina. Temos o sangue de Deus correndo em nossas veias, temos o sopro, o hálito de Deus nos movimentando, nos alentando, nos colocando em movimento pela vida afora. Deus é quem está no comando. E essa é a diferença que faz a diferença no dogma da Imaculada Conceição. Reencontrar dentro de nós esse estado de confiança original que infelizmente dele nós nos afastamos ao longo do nosso percurso pela vida. Trata-se de quê, afinal? De não esquecermos jamais quem de fato nós somos, vocês e eu. E essa busca da nossa identidade, ela é imprescindível, porque se eu não sei quem eu sou, qualquer coisa que disserem de mim pega, cola. Se eu não sei qual é o meu destino e a minha destinação, para onde eu vou, qualquer lugar para onde me botarem, para onde me levarem, é o meu destino. Eu me perco de mim mesmo, me alieno da minha própria pessoa. E essa é a pior alienação que um ser humano pode experimentar na vida, estar alheio à sua própria verdade, distanciado de si próprio. Então, o dogma da Imaculada Conceição nos ajuda a perceber que nós somos quem? Somos filhos legítimos de Deus, herdeiros e possuidores das mesmas características do nosso Pai. Deus está em nós e marcou-nos com as suas características. Não se trata aqui de características físicas, nós sabemos disso. Trata-se de outro tipo de característica, que é muito mais importante e muito mais determinante na vida de uma pessoa. Porque características físicas nós não temos de Deus, a não ser Jesus Cristo, quando se encarnou, quis ter as nossas características, mas aí já foi de lá para cá e não daqui para lá. Meu pai contava sempre aquela história de um pai que encontrou-se com um colega antigo de trabalho, há muito tempo já não se viam, e o colega lhe perguntou: e aí, você teve um filho, soube disso, teve uma criança? Tive, já tem 3 anos. E como é que ele está? Ele disse: olha, é a minha cara. Todo mundo diz que é a minha cara. O pai muito orgulhoso, falando do filho pequenininho. Ele tem o meu nariz, tem a minha testa, essa parte das bochechas são iguaizinhas às minhas bochechas dele. A boca nem se fala, o sorriso, o cabelo é igual. E o outro assim meio displicentemente diz: mas não se preocupe não, isso quando ele vai crescendo vai melhorando. Então não se trata de ter características físicas de Deus, trata-se da gente ter características espirituais. O segundo dogma, e eu estou passando muito leve e rapidamente por eles. O segundo dogma é referente à virgindade de Maria. Maria, virgem e mãe. Foi virgem antes da maternidade, durante e depois dela. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse detalhe que eu acho fundamental. A virgindade de Maria, é bom que fique bem claro,
Não se trata de uma questão meramente física, fisiológica, de um ímã que não se rompe, de uma ligadura que não se desfaz. E às vezes nós ficamos parados nessa única dimensão. E é uma interpretação muito grosseira quando nós trabalhamos por aí. Ela é mesquinha, ela é simplista ao extremo, e por isso mesmo ela não corresponde à justiça desse fato atribuído à Nossa Senhora, e diminui, por assim dizer, a sua grandiosidade, que é algo que beira os limites do infinito. Aliás, esse assunto de virgindade é uma coisa tão íntima de cada pessoa que nenhum de nós de fora tem o direito de abordar, nenhum de nós tem o direito de especular sobre ele abertamente. No caso de Maria, só interessa a José, que é seu esposo, e acabou a história. A virgindade é, antes de tudo e sobretudo, um estado interior de inteireza, de unidade, de integração, de plena comunhão de uma pessoa para consigo mesma, para com as outras pessoas, seu próximo, para com o mundo e para com Deus. É nisso que consiste a virgindade plena de Maria, para além de uma questão mais íntima e mais particular. Desse modo, o dogma referente à virgindade de Maria é um convite para que nós despertemos para essa consciência da inseparatividade de tudo, porque tudo está ligado a tudo e todos estamos ligados a todos. Ninguém está isento de ninguém, nada está separado de ninguém, nem de nada. Nós estamos sempre implicados nos outros e nas coisas todas. Os outros estão sempre implicados em nós e nas nossas demandas. Não existe separação. Os de lá e eu de cá. Os de lá também me pertencem e eu pertenço aos de lá. Enquanto nós tivermos uma mentalidade de separação, então há sempre oposição entre as pessoas. Eu posso parar no semáforo e algumas crianças e adolescentes virem com uma bala, um bombonzinho para me vender, ou então com uma flanela para limpar o meu para-brisa. Eu simplesmente fecho e até mesmo fico enraivecido com aquilo, porque eles são eles e eu sou eu. É importante saber que nós estamos na mesma aldeia, que é o mundo. Estamos no mesmo barco, e é preciso que ele não afunde para eles, porque se afundar para eles, vai me levar também no mesmo naufrágio. E eu não quero naufragar, ninguém quer naufragar. Ou nós nos salvamos todos, ou teremos muitas pendências, sempre carregaremos muitas dificuldades. Cada um tem que lutar por si? Tem. É obrigação sua, mínima, razoavelmente mínima, mas não podemos viver a nossa vida como se os outros não existissem, dispensando os outros, como se o mundo todo fosse feito apenas para mim, para o meu deleite, minha satisfação e minha felicidade pessoal, no máximo da minha família. Agora os outros já não me pertencem. Todos nós somos da mesma família, a família de Deus, e somos até família de sangue, porque o mesmo sangue derramado na cruz por Jesus Cristo por mim foi derramado igualmente por todos os outros. Então a virgindade de Maria dá para todos nós a possibilidade de compreendermos a vida e as nossas relações de uma maneira mais ampla, uma maneira sistêmica, holística, interrelacional, onde ninguém está fora de ninguém, onde nada está fora absolutamente de nada. Depois nós temos o terceiro dogma, que é o dogma onde nós contemplamos Maria como mãe de Deus, aquela que faz Deus nascer para o mundo no seu próprio ventre. O que é que esse dogma nos quer dizer, a mim e a vocês? É uma das verdades mais contundentes e mais provocadoras em termos de vocação, por exemplo. E a pergunta básica é a seguinte: o que é um cristão, senão aquele que tem por tarefa gerar Deus no mundo?
Essa é a nossa tarefa. Foi o que Maria realizou antecipadamente e concretamente no seu corpo: fazer Deus nascer no seio da humanidade. Se não fizermos isso, que nós que temos uma consciência mínima de fé, quem o fará? Quem fará no nosso lugar? Então cada um de nós, como dizia o mestre Eckhart, uma grande luz e místico dos tempos antigos, todo cristão precisa de alguma maneira estar grávido de Deus e fazê-lo nascer no mundo a cada instante. Ou seja, precisamos necessariamente ser o que Maria foi antes de nós, mães de Deus. Não somos apenas cristãos, imitadores de Cristo. Nós somos chamados a ser novos Cristos, fazê-lo presente em nosso meio e em meio ao mundo. Mahatma Gandhi dizia uma coisa que para nós era muito provocante. Ele dizia: eu gosto muito de Cristo, mas eu não gosto tanto dos cristãos, porque eles nada se parecem com Cristo. Era uma bofetada na nossa cara, nós que dizemos ser seguidores do Mestre. Vocês conhecem aquele diálogo de dois doentes mentais, rotulados antigamente como loucos? Encontrou-se um com o outro e um disse para o outro assim peremptoriamente: eu descobri hoje que eu sou Jesus Cristo. Aí o colega disse: o quê? Você dizia uma blasfêmia dessa? Quem foi que lhe disse isso? Ele disse: quem me disse isso foi o próprio Deus. Ele disse: eu não lhe falei nada disso. Eu gosto dessa história porque em Maria e nesse dogma de fé nós podemos dizer isso lucidamente, explicitamente, conscientemente. Nós somos Deus na face da terra. Nós geramos Deus a partir de nós na face da terra. Onde quer que um de nós chegue, foi Deus quem chegou, criado à sua imagem e semelhança, receptores do sopro de Jesus Cristo dado em Pentecostes aos discípulos e à igreja nascente. Para onde quer que um de nós vá, é Deus quem foi. Então, que tipo de representante de Deus somos nós? Que imagem de Deus carregamos nós? Essa é uma pergunta provocadora, mas também muito importante e pertinente. Pode ser uma pergunta extremamente exigente, difícil da gente digerir, porque a resposta exige uma modificação muitas vezes da nossa parte, da nossa vida, que nós não estamos dispostos a fazer, a empreender. Mas a verdade é exatamente essa. Depois tem um quarto dogma, e com ele nós chegamos à festa que a igreja nos propõe celebrar hoje, que é a festa da Assunção de Nossa Senhora. O que é que diz o dogma? Que Maria não conheceu a morte. Aliás, nós sabemos hoje onde está o túmulo de praticamente todos os discípulos de Cristo, mas não se sabe onde é que está o túmulo de Maria, que foi mais importante do que os discípulos, porque foi sua mãe. Não se sabe, dele não se fala de forma alguma. Já é uma indicação de que o dogma da sua Assunção tem uma firmeza absolutamente inquestionável. Ela é tirada da vida, assunta aos céus, sobe, elevada aos céus em corpo e alma. Por isso mesmo torna-se imortal antes da morte. E esse dogma foi estabelecido pelo Papa Pio XII em 1950, então é relativamente recente na história da igreja. Nesse sentido, Maria representa tudo o que nós mais desejamos alcançar em toda a nossa vida, que é a imortalidade. Como a gente briga com a morte, com a finitude, como isso é meio intragável, indesejável pela maioria dos viventes. Como temos dificuldade de entender o porquê, a razão, o sentido primeiro e último da nossa morte. Ora, Maria vem nos dizer uma palavra importante, porque às vezes a gente diz: como seria bom se a gente não morresse.
É o que dizemos quase todas as vezes. Pois o fato de Maria subir ao céu, ainda viva em corpo e alma, desconhecendo a morte, nos apresenta de modo acessível o segredo da imortalidade. Trata-se da capacidade da gente morrer antes de morrer. Morrer propositadamente a cada dia, através de muitas maneiras. Uma vida mais simples, o exercício cotidiano do desapego, do serviço, da doação aos outros, a causas nobres e maiores do que nós, doação daquilo que temos, mas também daquilo que somos, e uma entrega a um ideal, a um sonho, a uma causa que realmente vale a nossa entrega. No fundo significa sair da vida antes que a vida saia de nós. Repito, saia da vida antes que a vida saia de você. Deixar as coisas espontaneamente antes delas nos serem tiradas forçosamente, compulsoriamente. E às vezes nós sofremos muito mais porque as coisas nos são roubadas, e a vida tem esse desígnio de nos roubar as coisas de forma a nos pegar sempre de surpresa. Nos antecipemos, façamos essa mudança antes que sejamos tragados visceralmente por elas. Jean-Yves Leloup, que é um monge ortodoxo francês, um homem muito lúcido dos nossos tempos, ele diz: olha, tudo aquilo que a gente segura na mão da gente na vida, a gente vai perder um dia. Tudo aquilo que a gente abraça e diz, fique comigo, um dia nos vai ser tirado. A única coisa que a gente não perde, por incrível que pareça, é aquilo que a gente dá, aquilo que a gente oferece. Porque quando eu dou uma coisa a alguém, eu não posso perder essa coisa, porque já não me pertence, já pertence a alguém, eu já passei à frente. Aprendamos a nos tornar imortais, doando-nos a nós próprios, de nós também, do que temos e do que somos, essencialmente para não nos perder. E Jesus Cristo dizia exatamente isso: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ninguém tira a minha vida, eu me antecipo e a dou livremente. E depois dizia: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e aquele que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. São paradoxos em palavras divinas que nos ajudam a abrir a nossa consciência, a abrir e ampliar a nossa alma acerca de nós mesmos e de tudo aquilo que nos acontece. Eu geralmente tenho como norma, não sei até quando eu vou poder colocar isso em vigor, porque eu sou uma pessoa limitada como todo mundo, mas desde sempre, agora em dezembro eu completo 38 anos de padre. Já passei por muitas paróquias, muitos serviços como padre, e como todos os nossos colegas passam, aqui no exterior, 12 anos e meio fora do Brasil, em muitas paróquias, e eu tinha comigo um lema que ainda trago, de nunca deixar que o bispo me tire para lugar nenhum, porque quem sabe da minha vida sou eu, quem sabe das minhas possibilidades sou eu. Quem é dono do nariz seu é você. Quem sabe o que acontece na sua interioridade, quais são os seus sonhos, seus projetos, seus propósitos, mas também suas limitações, que muitas vezes obrigam você a ficar preso mais tempo num lugar e não sair para outro, obriga você a ficar mais tempo com uma missão e não abraçar outra, ainda nesse momento, é você. E nós não podemos abrir mão, delegar poder sobre alguma coisa que é essencialmente nossa. Enquanto tivermos condições de tomar decisões, bater o martelo pela nossa cabeça, batamos. Não deleguemos isso para ninguém, não abramos mão. Isso é um direito fundamental, inalienável.
Então, antes de completar às vezes o prazo, eu me antecipava para o bispo, aqui fora, dizia: olha, já está tempo de sair dali, o senhor me tire. Mas não está bem lá? Eu digo: está tudo bem, mas pode me tirar, porque já está no tempo de sair. Eu quero oferecer a minha presença em outras comunidades e quero também dar à comunidade onde eu estou o sossego da minha ausência. Porque às vezes a pessoa fica o tempo inteiro, 10, 20, 30 anos num lugar e não ajuda a comunidade a vislumbrar outras possibilidades. É só aquele modelo daquele padre e acabou a história. Não, ajudemos-nos a nós e ajudemos os outros, porque o crescimento vem na presença diversa de pessoas diante de nós em determinados tempos. E aqui eu fecho o parêntese. Nesse sentido, o dogma da Assunção de Maria nos convida a não esperar morrer para nos salvar. Ao contrário, procuremos salvar-nos para morrer. Preparamos-nos para a salvação em vida e não esperamos que a salvação venha quando nós estivermos partido daqui. Porque a vida eterna não é simplesmente uma vida depois da morte, é a capacidade da gente viver aqui e agora a partir dos valores eternos, trazer a imortalidade para a nossa mortalidade. Isso é que é vida eterna. Trata-se de aprendermos a viver antes de morrer. Aprendermos a viver antes de morrer, de nos envolver totalmente com o presente e não vivermos preocupados com a vida futura que não chegou e que quando chegar já não é demanda nossa, já não é preocupação nossa, pertence única e exclusivamente a Deus, é demanda de Deus. Então fiquemos atentos e presos no sentido bom do termo à vida que nós temos aqui e agora, e procuremos fazer dela o melhor que nós possamos, porque quem faz o melhor não está em dívida nem consigo, nem com os outros, nem com a vida, nem com Deus, porque deu o seu máximo. Eu um dia citei para vocês, e agora volto a citar um livro que li, e o título do livro é muito provocativo: Morra Sem Nada, é o título do livro. Porque às vezes a gente se orgulha de uma pessoa que diz: olha, morreu muito rico, morreu muito bem de vida, grande coisa, está morto, mortinho da Silva, não vai usufruir da riqueza que deixou de maneira alguma. Então esse livro do Bill Parkes, ele diz que desfrute ao máximo da sua vida e da sua riqueza e do seu dinheiro e morra zerado. Morra pobre, mas pelo amor de Deus, viva ricamente, não só do ponto de vista financeiro, mas viva ricamente, usufruindo do desenvolvimento dos dons, dos talentos, das aptidões, das capacidades, da inteligência, da criatividade, da inventividade, de todos os potenciais internos com que Deus lhe trouxe ao mundo. Provoque esse desenvolvimento, coloque-o à disposição da humanidade, faça com que ele possa render os melhores e mais abundantes frutos para você, para os seus e para todos. Isso significa viver ricamente, ainda que possamos morrer sem dinheiro, sem patrimônio que seja invejável. A Assunção de Maria, portanto, é a prova de que nós somos imortais e de que a morte não nos pode matar. Ela se antecipou naquilo que vai viver cada um de nós. Não devemos, nesse aspecto, interromper o nosso diálogo com as pessoas só porque elas morreram. Ora, se elas são imortais e eu também, como dizia o poeta, morrer é apenas dobrar a esquina. Nós apenas deixamos de ser vistos, mas seguimos, estamos no bojo da vida. Então não vamos interromper o diálogo com a pessoa só porque ela morreu. Agora eu vou abandonar, nunca mais vou conversar com meu pai só porque ele não está aqui comigo agora fisicamente. Não, mas ele não morreu, porque nós somos imortais em Deus. Então continue conversando com os seus entes queridos,
Continue conversando com seu irmão e com a sua esposa e com seu esposo. Continue dialogando com seu filho, perguntando, e no silêncio do seu coração procurando ouvir a resposta. Uma resposta que você já tem, porque você ouviu em vida, está apenas acendendo, ativando aquilo que estava amortecido e desativado. Deixe que os mortos, entre aspas, colaborem e continuem colaborando com você, ajudando você. Muito mais do que uma presença de um fantasma à sua frente, claro que não, mas é alguém que não morreu e que está dentro de mim e que agora a qualquer momento eu posso sacar para fora, trazê-lo de volta e continuar sendo ajudado por ele e ajudando na minha eventual oração, porque a oração é aquilo que nos faz sempre pessoas que estão em comunhão umas com as outras. É muito importante. Quando meu irmão faleceu esse ano, agora na exposição fez 20 anos de um acidente, e a gente tinha uma ligação muito forte, e eu logo fui para a Espanha, logo depois do acidente mortal dele, e aquilo foi para mim uma coisa muito dolorosa inicialmente. Entretanto, as coisas vão serenando, como tudo na vida, Deus permite serenar no coração da gente, e aquela dor da morte passa a ser uma dor da saudade, daquela ausência física, mas ao mesmo tempo uma presença espiritual diferente e diferenciada, mas muito atuante, muito ativa. E eu, com o passar do tempo, percebi que antes, quando ele era vivo, eu estava com ele em alguns momentos específicos, raros. Quando era bom para ele tinha tempo, e quando era bom para mim, eu tinha tempo. Aí eu tinha que sair daqui para o lugar onde ele estava, ou ele tinha que vir de lá para cá onde eu estou. Agora não. Agora eu tenho rapidamente, num segundo, num instante, basta pensar nele, fechar os olhos, em algum aspecto da vida dele, na interação que teve comigo, e ele já está aqui, dentro de mim, na minha mão, na minha cabeça, no meu coração. A interação pode ser muito mais profunda, vigorosa e eficiente com uma pessoa que já não está mais à sua frente e que tangivelmente você não toca, do que se você estivesse à frente dela, tete a tete. Essa capacidade de você trazer o que está fora para dentro, o que está longe para perto, é uma capacidade que cada um pode desenvolver, porque não existe perto nem longe, não existe fora nem dentro, tudo está acontecendo, e nós temos o privilégio de fazer essa alquimia na nossa vida. Então, pelo amor de Deus, não morramos antes de viver. Tem um dito popular que virou um axioma que diz assim: um dia nós morreremos. Um dia nós morreremos, porém todos os outros não. Nós temos muito mais dias para viver do que aquele dia só que nós temos para morrer. Então vivamos a nossa vida no pleno máximo de cada um, na sua capacidade maior, otimizando e aumentando exponencialmente os seus potenciais nessa vida. Trata-se, e aqui eu termino, de não deixarmos a aposentadoria para o final da nossa vida, quando muitas vezes nós já não temos saúde, não temos condições humanas para aproveitá-la. Muita gente fica sonhando com a aposentadoria, pode ser que não chegue lá, e se chegar, às vezes está tão aos pedaços, tão esfarrapado, que não tem coragem de dar um passo. Tudo aquilo que pensou, sonhou, projetou para a aposentadoria não vai acontecer, e isso se dá efetivamente para as pessoas. Os especialistas hoje falam em microaposentadorias ou mini aposentadorias. Ao invés de deixar tudo para o final da vida, o desfrute final lá para o fim, devemos distribuir essas coisas equitativamente, de forma equilibrada, ao longo de toda a nossa jornada pela existência. E a pergunta é: por que a gente vai ter que deixar
o melhor para o final. Por que a gente vai ter que deixar o melhor para o final? Viva o melhor agora, crie pequenos espaços de descanso, de lazer, de viagem, de interação, de visitação, de coisas boas e agradáveis, de bem-estar pessoal, que a gente só vive quando acha que chegou a aposentadoria. Não, se aposenta um pouco a cada dia. Se aposenta um pouco a cada dia. Não deixemos tudo para o final, porque senão acontece como a gente era pequeno e as condições às vezes eram pequenas. A mãe colocava o prato da comida com arroz, feijão e a carnezinha muito miudinha ali do lado. A gente comia o arroz, comia o feijão, deixava a carnezinha, que era a mistura, para o final, para quando terminasse a comida a gente tivesse com aquele gosto da carne, que era o que a gente queria. Só que enquanto a gente estava envolvido nesse sonho do final, querendo comer a carne lá para o fim, o gato vinha e comia antes de nós. Não deixe que os gatos, espertalhões da vida, nem mesmo as suas poucas condições de saúde e bem-estar, depois de 70, 80 anos, malogrem o seu sonho de uma realização plena de vida. Viva plenamente agora, onde você está, com as condições que você tem, poucas ou muitas, não importa, mas cada um pode otimizar essas condições. Façamos isso inteligentemente, porque inteligência é o que não nos falta. Infelizmente, às vezes só não a utilizamos. Utilizemos o que de bom nós temos dado pelo próprio Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.